Olá, eu estou gravando esse vídeo ao meio-dia de segunda-feira para compartilhar com vocês as principais informações e a minha análise sobre a situação em Israel e Gaza. As duas coisas para as quais eu estou prestando atenção neste momento são, em primeiro lugar, uma incursão de helicópteros israelenses dentro do espaço aéreo libanês, no sul do Líbano. Essa incursão, segundo as forças de defesa israelenses, foi ocasionada pela incursão de militantes saindo do território libanês e entrando no território israelense. A gente não tem informação sobre se esses combatentes, esses suspeitos, como usou o termo o exército israelense, são do Hezbollah ou de algum outro grupo palestino no sul do Líbano. Existem células do Hamas e de outros grupos palestinos no sul do Líbano. Essa incursão foi antecedida por disparos de morteiros, também provavelmente pelo Hamas, no caso, mas que podem ter sido feitos também por outros grupos. Isso é muito importante porque existem sinais de que houve uma coordenação entre o Hamas e o Hezbollah, mediada pelo Irã, que patrocina os dois grupos, antes da invasão do Hamas, dos ataques do Hamas iniciados na madrugada de sábado. Houve uma reunião em Teherã e também uma reunião em Beirute com esses três atores, Irã, Hezbollah e Hamas, que são os três aliados. Uma eventual entrada do Hezbollah nessa guerra daria uma nova dimensão para ela. O Hezbollah é um grupo com armamento sofisticado, pesado, com mísseis além de foguetes e um vasto contingente de combatentes bastante experientes, veteranos da guerra na Síria, onde eles apoiaram a ditadura do Bashar al-Assad com patrocínio do Irã e da Rússia. A última vez que houve uma guerra em grande escala entre Hezbollah e Israel foi em 2006. Eu cobri aquela guerra. Foi uma guerra que causou muitas mortes e muita destruição. E nesse sentido também seria algo que envolveria de forma indireta ainda mais o Irã, que já está envolvido de forma indireta por causa da participação do Hamas, que é patrocinado e apoiado pelo Irã. A segunda coisa que eu estou observando é o deslocamento de tropas e de material bélico de Israel para a fronteira com Gaza. Há informações de que já existem 100 mil soldados israelenses na fronteira com Gaza, de onde partiu a incursão terrestre do Hamas, aparentemente por túneis e também pelo rompimento de dezenas de pontos da barreira que existe nessa fronteira. E também a incursão de dezenas, a mobilização, o deslocamento de dezenas de veículos blindados e de tanques de Israel para essa fronteira. Tudo indica que são preparativos para uma incursão terrestre de Israel na faixa de Gaza. A última vez que isso aconteceu foi em 2014, foi uma guerra que eu cobri também, e que deixou 2.300 palestinos mortos. Já fortes bombardeios aéreos das forças israelenses, da Força Aérea Israelense, sobre a faixa de Gaza, que já deixaram ao menos 500 mortos e bastante destruição de alvos do Hamas e também de alvos civis, até porque o Hamas está muito misturado com as áreas residenciais. Eu mesmo presenciei o disparo de foguetes do Hamas de áreas residenciais, isso em 2014. E há dois aspectos que dificultam muito essa incursão. Em primeiro lugar, segundo o Hamas, há mais de 100 reféns israelenses, e há inclusive americanos incluídos aí, talvez um brasileiro, mais de 100 reféns dentro da faixa de Gaza, que o Hamas certamente usaria como escudos humanos numa incursão terrestre, e aliás já está usando em relação ao bombardeio israelense.
O outro complicador é que a faixa de Gaza é uma área muito densamente povoada, com cerca de 2,5 milhões de habitantes, num território muito pequeno, e isso torna qualquer operação militar num terreno urbano muito difícil. A parte mecanizada do exército israelense teria muita dificuldade de se mover. Eu estive 4 vezes na faixa de Gaza entre 2007 e 2017 e se parece um pouco, lembra um pouco as comunidades pobres do Brasil, com ruas totalmente irregulares, não planejadas, casas construídas de forma bastante precária, e são ruas muito estreitas, que o Hamas obviamente domina e que seria uma guerra de guerrilha muito custosa para os dois lados, inclusive para Israel. Apesar de toda a superioridade de Israel em termos de equipamento e mesmo de treinamento militar e mesmo em número de homens, ainda assim, num cenário de uma guerra de guerrilha, essa superioridade diminui muito por causa das características de uma guerra dessas. Como eu digo, estou gravando ao meio-dia de quarta-feira. Até aqui são 700 israelenses mortos, 500 palestinos mortos e milhares de feridos dos dois lados. Mas a situação é muito fluida e mais tarde estarei na CNN atualizando todo esse quadro. Até lá.